De novo, Amadeu. Mais uma vez, boa tarde a todos. Realmente, é um problema que está acontecendo lá no bairro Recanto dos Pássaros. É um bairro que fica aqui na zona sudeste de Teresina, entre o Dirceu Arco Verde e a Usina Santana. Uma das ruas que fica no bairro Deus Quer, que fica ao lado do Recanto dos Pássaros, essa rua ela possui uma canaleta que está quebrada, tem um buraco lá nessa canaleta, e quando os ônibus passam, pedras que ficam ao redor desse buraco, elas acabam espirrando, digamos assim, sendo jogadas pelo peso do ônibus nas paredes das casas. Tem portão lá que já está, inclusive, amassado por causa disso. Com medo de que alguém pudesse machucar, os próprios moradores colocaram as barreiras e estão impedindo que os ônibus passem por aquela área, e por causa disso, os moradores do bairro ao lado, que é um bairro menor, o Recanto dos Pássaros, tem em torno de 460 famílias, eles não têm mais acesso a ônibus, os ônibus não vão mais passar por lá, eles têm que andar quase 500 metros para conseguir chegar até um ponto de ônibus. Isso, às vezes, 5 horas da manhã, que muita gente tem que acordar cedo, e é uma região perigosa. Por isso, eles estão reivindicando que essa canaleta ela seja consertada para que o serviço volte ao normal. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. As ruas de calçamento, por onde deveriam estar circulando o transporte coletivo, há 1 mês e 15 dias não são utilizadas por ônibus. E quem está sendo prejudicado são os moradores do bairro Recanto dos Pássaros, que fica na zona sudeste de Teresina. A razão para o coletivo ter deixado de circular pelas ruas do bairro é essa canaleta, que fica no bairro vizinho, no Deus Quer, e que está com um grande buraco que solta pedras e coloca em risco quem mora por aqui. Foram os próprios moradores que implantaram essas barreiras. Machucar alguém, bateram no portão aqui e tá a pior complicação aqui. A gente não é contra o ônibus passar aqui porque ajuda o pessoal lá no Recanto dos Pássaros. A questão é o prejudicado que eles fizeram aqui na rua. Como o ônibus não está circulando pelo Recanto dos Pássaros, os moradores, como o Marcos, estão tendo que caminhar quase meio quilômetro para conseguir chegar até um ponto. Quando ele estava passando aqui no Deus Quer, passava lá, a gente pegava, mas como está esse problema aqui, e agora nós temos que ir para o Deus Quer pegar, 5 horas da manhã. A prefeitura deu um prazo de 5 dias para a recuperação da canaleta, mas faz mais de um mês que a situação é a mesma. A canaleta está quebrada aí, devido os ônibus passar por cima, e ela está quebrada, só que acontece que ela já está com 1 mês e 15 dias com esse problema, tá entendendo? E nós já fomos na prefeitura, já encaminhamos, e os moradores todo o tempo em cima da gente cobrando, porque eles caminham 400 metros para poder pegar um ônibus coletivo. Tá entendendo? E lá tem gente deficiente, tem gente cadeirante, tem gente idoso, tem muita gente que necessita para poder se deslocar, para poder ir ter o seu trabalho. E a situação está difícil para quem mora lá no Recanto dos Pássaros, tendo que percorrer toda essa distância para conseguir chegar até um ponto de ônibus. Para saber quando essa canaleta vai realmente ser recuperada, a gente veio até aqui a SDU Sudeste, que é responsável pelas obras lá na região. A gente vai conversar agora com o Mário Melão, que é um dos supervisores, Mário Melão, que é um dos supervisores de obras lá daquela região. Mário, quando é que aquela canaleta vai ficar pronta? Boa tarde. Rapaz, a canaleta vai já ser feita, foi dado antes do Natal para lá, para recuperação pela Zonal 3. Mas da construtora JK. Mas como ele deu acesso para o pessoal, hoje é que o pessoal está retornando para continuar a fazer o serviço. Hoje eles vão começar a fazer o serviço lá da canaleta. Quando for daqui a 15 dias está tudo pronto lá, normal. Para normalizar tudo, porque não é só ela, que só tem que fazer aquela outra e a outra do lado do asfalto, lá do posto de saúde, que também está ruim. A canaleta, tem que fazer a canaleta. Quer dizer, então, por causa desse recesso que foi dado aos funcionários por parte da construtora do período de Natal, teve que fazer essa paralisação, vocês não conseguiram concluir antes do final do ano passado? Exatamente, exatamente. Cada construtora que deu recesso para os funcionários dela. Agora está sendo reiniciado o trabalho, hoje vai ser iniciado? Hoje está sendo iniciado lá, hoje. Daqui a final da semana tá pronta já a primeira canaleta, tem que fazer a outra canaleta também. Naquela área ali, como você falou, Mara, a gente tem muitas ruas em que falta pavimentação. Os moradores reclamam, o calçamento gera muita poeira, algumas ruas são mesmo de chão de terra batida. Qual a previsão de fazer a pavimentação daquela região? Rapaz, aí tem um orçamento popular aí, que está para sair feito agora recente. Mas aí talvez este ano já deve sair algumas ruas para lá no Recanto dos Pássaros. Aí a gente vai depender do orçamento popular, quais ruas que foram sorteadas para ser feita o calçamento.
Ótimo, então a gente agradece a participação do Mário Melão, que é o supervisor de obras lá daquela região do Recanto dos Pássaros, Amadeu. E só fazendo uma observação com relação ao fato dos ônibus não estarem passando lá no Recanto dos Pássaros por causa dessa canaleta, para a nossa equipe pareceu injustificado, porque o ônibus poderia fazer o desvio por outras ruas. Nós estivemos lá, realmente a rua é impossível, né, por causa da canaleta, que o ônibus ou os ônibus passem por aquela rua, mas existem várias outras ruas, diversas outras ruas que podem ser feitos o desvio. A gente está falando de transporte coletivo, o serviço é essencial para a população. Muitas pessoas estão se arriscando, saindo lá de manhã cedo. Você deve se lembrar, um tempo atrás, a gente fez um ao vivo conversando com o sindicato dos motoristas, dos cobradores de ônibus. Eles disseram que aquela região lá dos Recantos dos Pássaros é uma das regiões em que os ônibus têm que andar com escolta policial. Talvez seja por isso, uma das razões, a gente está só especulando, que os motoristas não queiram passar por lá. Mas o simples fato da canaleta estar impedindo a passagem dos ônibus pelas ruas não é justificada para que mais de 1.000 pessoas, mais de 400 famílias fiquem sem um serviço de ônibus. Amadeu? Tá bom, Chico Lima, obrigado, Chico Lima. Olha, eu acho um absurdo isso, porque, vamos lá, a canaleta, tá aqui a rua. Normalmente, quando ocorre esse tipo de obra, você faz a metade e deixa a metade para o trânsito normal. Concluída esta primeira metade, você libera e passa para a outra metade. Enquanto isso, o trânsito flui. Por que tem que interromper tudo? Esse é o primeiro ponto que eu questiono. E o segundo, deu folga com a obra assim, com a rua interrompida? Ou terminava antes, ou deixava desobstruído para retomar depois. Não pode você passar uma semana com o trânsito fechado aí. Sobre a outra questão, que é muito séria, o Chico Lima abordou, dos assaltos que ocorrem, aí, claro, quem é motorista, cobrador, tem medo, né? De entrar aí, ser assaltado, tudo. Também não justifica. Você tem que botar a segurança, a escolta, bota a polícia para permitir que o serviço seja prestado. Quem não pode se prejudicar são as pessoas que moram lá.